Olá, senhoras e senhores, meu nome é João Victor Rufo e você está no podcast Entendes o que Lês. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Entendes o que Lês. No último episódio, nós falamos sobre a vulnerabilidade humana e nós acabamos concluindo que a realidade da nossa vulnerabilidade ela é inegável. Mas a questão é como nós vamos lidar com ela. Assim, nós entendemos que devemos olhar para Deus como um filho olha para um pai, ou uma filha olha para um pai, reconhecendo que nós precisamos da sua ajuda e que não temos o controle de nada. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a soberana vontade de Deus em nossas vidas, que será um complemento até mesmo do episódio passado. Então, para isso eu vou usar o texto de Salmo, capítulo 37, versículo 4, que diz assim: Agrade-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele possui o controle sobre elas. E a vontade dEle é soberana. Ele faz tudo conforme agrada a Ele, conforme Lhe agrada. E isso não é uma coisa ruim, pelo contrário. Por sermos falhos, por nós sermos falhos e não termos o controle de nada, saber que é um Deus que é soberano sobre todas as coisas nos traz um sentimento de paz, porque nós podemos nos voltar para Ele reconhecendo que nada podemos fazer e que nós precisamos da ajuda dEle. E essa soberana vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Essa vontade é soberana e isso ela é uma realidade. E é sobre como devemos lidar com essa realidade que Davi, que escreveu o salmo que li agora há pouco, nos ensina. O salmista, isso é, a pessoa que escreveu o salmo, ou seja, Davi, começa afirmando a soberania de Deus. Ele faz isso quando nos diz que devemos nos agradar do Senhor e não o contrário. Que nós devemos nos agradar da vontade do Senhor e não o contrário. Isso porque a vontade de Deus ela vai muito além do que a nossa, ela é muito maior do que a nossa. Se você está se perguntando por quê, eu tenho o prazer de te responder. Porque Ele é Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. A vontade dEle é soberana desde a criação. Veja o seguinte, Gênesis 1 nos apresenta o relato da criação como uma majestosa e soberana sequência de Deus dizendo haja e logo depois aparecendo as palavras e ouve. Vou te dar um exemplo. Quando Deus vai criar a luz, a palavra diz: Deus disse haja luz. Logo houve luz e houve luz. O relato da criação, ele sempre nos mostra Deus decretando a sua vontade e ela sendo feita logo a seguir. Dessa forma, nós podemos ver que a vontade de Deus é muito superior à nossa, porque Ele é um ser eterno, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, tem controle de todas as coisas, enquanto nós somos as suas criaturas. Por isso que nós devemos nos agradar da vontade de Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e não o contrário. Ele não tem que se agradar da nossa vontade, porque a nossa vontade não é boa, nossa vontade não é perfeita, nossa vontade não é agradável, porque nós não temos o controle de tudo e nós somos falhos, nós somos pecadores. Por isso que não é o contrário, nós que devemos nos agradar da vontade de Deus. A palavra agradar-se, ela também pode ser entendida como um deleitar-se. Deleitar-se é encontrar satisfação. Quando o salmista nos orienta a nos deleitarmos no Senhor, ele está dizendo que nós devemos encontrar satisfação em Deus. E esse encontrar satisfação em Deus implica reconhecer a Ele como um único e verdadeiro Deus, ou seja, reconhecer a sua soberania. Só encontraremos verdadeira satisfação em Deus quando reconhecermos que a nossa única fonte de satisfação é Ele. Uma pessoa só pode se deleitar verdadeiramente em Deus se reconhecer o seu senhorio. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, ou seja, a sua vontade é soberana. Devemos nos deleitarmos em Deus por reconhecermos que a vontade dele é muito melhor do que a nossa. Agostinho certa vez disse: Senhor, onde os meus planos não forem os seus,
destrua-os. Agostinho reconhece que a vontade de Deus era muito melhor do que a dele. O salmista mostra isso no versículo 7, quando ele diz: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Novamente, como nós vimos no episódio passado, devemos reconhecer a soberania de Deus e entregarmos os nossos planos e as nossas vidas a Ele, sempre confiando que Ele tem o controle de todas as coisas e fará sempre o melhor para nós. C.S. Lewis certa vez disse: as únicas coisas que podemos conservar são as que entregamos a Deus. As que guardamos para nós, com certeza as perderemos. Pela vontade de Deus ser soberana e muito melhor do que a nossa, nossos planos, quando são entregues a Ele, são motivo de paz para nós. Quando nós estamos satisfeitos, nós sentimos um sentimento de paz. Lembrando do episódio anterior, quando nós procuramos outra fonte de satisfação, não temos essa paz. Mas quando nós a procuramos em Deus, encontramos essa verdadeira satisfação que nos traz essa verdadeira paz. A realidade é que não existe outro meio de satisfação para o ser humano a não ser no próprio Deus, pois nós fomos criados por Ele e para termos um relacionamento de confiança e fidelidade, como um pai para com um filho ou uma filha. O salmista, ele continua mostrando para a gente que a vontade soberana de Deus não anula a nossa vontade, não é algo opressor, pelo contrário, ela nos transforma, ela nos liberta da nossa vontade pecadora, ela nos transforma, nos mostrando que é o melhor para as nossas vidas, tornando a nossa vontade semelhante à vontade dele. Se nós encontrarmos satisfação em Deus, Deus satisfará os desejos do nosso coração, dos nossos corações, uma vez que esses desejos sempre estarão de acordo com a vontade dele. Aqui eu vou encerrar o episódio, dizendo a você que busque compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e muito melhor e muito superior a nós, pois Ele é soberano. E isso não é ruim para nós, é algo bom. Ele sendo soberano é algo bom. Deus ser soberano é algo bom. Pois nós, entregues à nossa própria sorte, nós estaríamos destruídos. Mas com a vontade de Deus, diante da vontade de Deus, reconhecendo que Ele é soberano, nós podemos nos voltar para Ele. Assim como um filho se volta para um pai ou uma filha. Se entregarmos nossos planos, nossas vidas, nossas fraquezas a Ele, Ele sempre fará o que é melhor para nós. Espero que você tenha gostado desse episódio. Como eu disse no início, foi só um complemento ao último episódio. Peço que, se puder, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas. A Deus seja toda a glória. Até a próxima.